E olha, muita gente nos critica aqui, mas uma coisa ninguém pode falar sobre esse programa, que nós nos esquecemos dos fatos do passado. Muito pelo contrário. Nós acabamos de comentar as críticas que ex-ministros das Relações Exteriores fizeram ao chanceler Ernesto Araújo. E agora trago aqui para vocês uma recordação de um passado para o qual ninguém sensato quer voltar. Tempos em que o Brasil era aliado de governos de esquerda e defendia as ditaduras desses países. Vamos recordar aqui um vídeo em que Dilma Rousseff elogia, olhem só, Hugo Chávez. Acompanhem. Hugo Chávez foi um grande líder, um gigante. Para todos nós que o conhecemos e tivemos a sorte de com ele conviver, foi também um bom e grande amigo, um homem sensível, espirituoso, inteligente. Se ele ainda estivesse entre nós, estaria completando amanhã 66 anos de idade. Morreu jovem, mas o tempo que viveu foi suficiente para fazer muito pelo povo venezuelano e por todos os povos oprimidos do mundo. Em nosso continente, o seu compromisso revolucionário se expressou na grande generosidade de suas relações com todos os povos oprimidos da América Latina. A publicação é desse ano, de 27 de julho. Dilma já estava fora do poder, mas as ideologias professadas ali foram as mesmas que professou durante todo o seu governo. Ô Ana, em cima daquilo que você vinha comentando aqui, um vídeo que ilustra exatamente como foi bem-vinda, né, essa mudança de postura do Itamaraty agora no governo Bolsonaro, né, Ana? Claro, Vitor, a gente tem que aprender também. Eu acho que o próprio 11 de setembro, né, o fatídico 11 de setembro, ele deixa uma lição para a gente, que os terroristas todos entraram dentro dos Estados Unidos sob o governo do Bill Clinton, fizeram, né, todo o colchão, toda a fundação ali com esse terrorismo. E eu acho que o ministro, ele está muito bem, o Brasil agora está muito bem escolhendo os seus amigos dessa maneira, e a gente tem que colocar o dedo na ferida, né, Vitor, e mostrar exatamente a hipocrisia desses governos, e sem deixar de lembrar o quanto do nosso dinheiro do contribuinte foi ali por debaixo, né, debaixo da mesa, exatamente ali para a Venezuela, e para esse regime nefasto aí que a gente vê os pobres venezuelanos fugindo para o Brasil, que é um regime terrível, né? Um regime de fome, de morte. Então não tem como. Eu acho que o ministro Araújo está de parabéns. A gente tem que olhar para os nossos irmãos aqui do lado, e nada melhor do que darmos as mãos para a nação mais próspera e mais livre do mundo. Importante essa lembrança, né, Zé? Até para que os erros não se repitam, né? Eu acho que o Hugo Chávez é o real e o verdadeiro responsável por essa situação que perdura na Venezuela, né? Nós não sabemos até quando. Havia previsões aqui no Brasil, isso vai acabar rápido, vai se resolver. E há pouco tempo eu conversava com militares aí da cúpula dizendo o seguinte, que não há previsão porque há uma intervenção externa muito forte na Venezuela e apoio externo. E devo dizer o seguinte, a Venezuela era um país que tinha ali uma expectativa de crescimento muito grande, produtor de petróleo, né, estava de vento em popa, recebeu apoio e investimento externo, inclusive do Brasil, que montou refinaria lá. As refinarias foram estatizadas, né, quer dizer, tomaram na mão grande aqui refinarias brasileiras. O Brasil nunca deveria ter permitido que isso acontecesse e permitiu, e achou que tudo ficaria bem. Mas não, aí imediatamente houve a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, né, o que gera uma redução no valor exportado, e principalmente esse regime maluco. Isso não funciona, uma tentativa louca e que acabou atirando a população venezuelana nesse abismo que se encontra. Fala, Fiuza. Essa fala da Dilma Rousseff, ela ilustra o seguinte: esse tipo de demagogia vem de pessoas que não se preocupam com as pessoas que não têm sentimento, não têm comiseração. Eu digo isso por uma razão muito simples. Essa fala da Dilma, eles têm uma cartilha, eles fingem ser de esquerda, eles fingem ser progressistas. Sempre faço essa ressalva aqui.
né? Um regime, né, igualitário, mesmo que seja uma doutrina estúpida, né? Você poderia dizer assim, bom, Hugo Chávez / Nicolás Maduro avançaram o sinal, o regime deu errado, virou uma ditadura e a gente retira o apoio, né? Se eles fossem socialistas, se ainda tivesse alguma doutrina em torno disso, mesmo que seja uma doutrina estúpida como essas aí, socialismo, comunismo, etc. Mas não tem, Vitor, nenhum compromisso com a realidade. Eles veem o sangue escorrendo do lado, ali do lado. Eles sabem que o tirano está barbarizando as pessoas. E eles, com a cara dura, continuam dizendo. Você lembra o Lula falando sobre o regime iraniano, quando ele estava querendo fazer um pacto ali com o Ahmadinejad, um ditador sanguinário também? O pau comendo lá, ele botando... Teve até uma morte ao vivo, né, num dos protestos lá contra o regime do Mahmoud Ahmadinejad. E o Lula disse, isso aí não é nada demais, isso aí é que nem briga de flamenguista e vascaíno. Quem lembra dessa frase do Lula? É esse o apreço que essas pessoas têm pelo próximo, pelo semelhante, pelo ser humano. Então fez política com Gaddafi na Líbia, né? Ditadura angolana, veio aqui com o Evo Morales, tudo ladrão. Tudo ladrão. A Lava Jato pegou já uma parte desse tráfico internacional de influência. Tudo aí, Vitor, embalado, né, assim, com esse verniz que eles chamam de progressista. Por isso é que essas máscaras ainda não caíram suficientemente, né, para você chegar num ponto em que um Rodrigo Maia, um Fernando Henrique, né, dão esse vexame diante de um regime sanguinário reconhecido pela ONU, com crimes contra a humanidade. Vocês vão soltar nota contra o secretário de Estado americano, sem dar a ênfase correta a esse massacre, que é o seguinte, Vitor, é um massacre no país vizinho que, não só por comiseração, por solidariedade humana, o Brasil deveria se posicionar, e todos os brasileiros, como pelas coisas que podem acontecer no Brasil. Né? Ali, a Venezuela é uma terra sem lei, virou uma terra sem lei. Ali você pode crer que qualquer terrorista de Estado Islâmico, de Al-Qaeda, sei lá quem é que ainda existe nesse mundo, você não tenha dúvidas de que está olhando para a Venezuela, assim como alguns regimes legalmente constituídos, como a ditadura chinesa, como a ditadura branca da Rússia. Todos eles se interessam pela Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela é uma terra sem lei e esses democratas de auditório no Brasil estão fazendo uma demagogia eleitoreira e fechando os olhos para esse grave perigo, não só contra o Brasil, mas contra a paz mundial.